E aí você vai encontrar toda a Bíblia mostrando que você deve também passar a conhecer que no governo eterno de Jesus, que a princípio começará com 1000 anos, haverá pessoas com os corpos glorificados, corpos imortais, que são os reis sacerdotes, que são os mesmos que fizeram parte da primeira ressurreição, como a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Mas você pode observar principalmente os profetas, que haverá pessoas com os corpos normais. Essas pessoas dos corpos normais, elas ainda passarão pela morte. Elas terão filhos, elas terão família. E a Bíblia diz que a vida desses são como a vida das árvores. Uma árvore, no mínimo, ela vive 1000 anos. Então se entende que, obviamente, por eliminar o pecado, os homens voltarão a ter a vida semelhante como era lá no começo. Você encontra pessoas de 1000 anos, muitos, a maioria absoluta vivia 800, 900, 1000 anos para frente. Você tem que se acostumar com isso. E a Bíblia diz que no santuário do Senhor, que é literalmente dentro de Jerusalém, lá não entrará imundo. Lá só entrará os santos do Senhor. Lá não entrará nenhum tipo de treva, de maldade, de perversidade. E esse local significa o santo dos santos. Lá só entra os remidos do Senhor. Mas todos os anos virão pessoas de fora. Os governantes de fora virão. E você encontra muitas expressões dos profetas como essa: venhamos, adoramos o Senhor, vamos recorrer àquele que está lá em Jerusalém, o Rei justo, para ele nos ensinar sobre os caminhos santos, sobre os caminhos do Senhor. E as nações, ou a nação que não for, não choverá em suas terras. Então haverá pessoas com os corpos glorificados, mas também haverá pessoas com os corpos normais. Mas tão somente pelo fato do governo ser do Senhor Jesus, a vida mudou. E ao mesmo tempo, aonde houver uma injustiça, aonde houver um pecado, aonde houver uma maldade, imediatamente a pessoa que fez será tirado, será chamado para prestar conta através dos reis e sacerdotes, que também têm seus corpos glorificados, mas que são responsáveis em colocar paz sobre toda a terra. Isso pode acontecer daqui a poucos anos. Isso está para acontecer. Você já deve acostumar com essa ideia, porque essas ideias estão na Bíblia. Aqui, por exemplo, em Isaías 65, verso 17. Pois eu crio um novo céu e a nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória dela. Mas vos fadigareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eu crio para Jerusalém a alegria, e para o meu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela em Jerusalém nenhum choro e nenhum clamor de dor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Não edificarão mais para outros habitares, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de toda a obra das suas mãos. Não trabalhará mais à toa, nem terão filho para a perdição, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com ele. E será que, antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha como boi,
e a comida de serpente será pó. Não se fará mais mal algum em todo o santo monte do Senhor. Em todo o santo monte do Senhor é todo mundo. Mas lá em Jerusalém está o Senhor Jesus, acompanhado com 144 mil sacerdotes, santos, homens escolhidos, para estar juntamente com ele, reinando. O governo é muito justo, e espalhado no mundo inteiro estão os remidos do Senhor. Então quero que você entenda sobre isso. Ninguém muda isso. O Senhor Jesus governará sobre esse mundo com o corpo glorificado. E juntamente com o Senhor Jesus, os que dormiram com ele, os que aceitaram o seu governo. E esse mundo experimentará de paz, de alegria, de fartura, de prosperidade e de justiça. E esse dia, se você, porventura, fechar os olhos amanhã, se você fechou selado, você vai reinar. Senão, você perdeu a oportunidade. Porque o que vai definir se você vai fazer parte do reino não é as escolhas a partir do outro lado, é as escolhas nesse corpo, desse lado de cá. Para nós concluir, eu vou chegar aqui perto de você. Eu sempre falo para os meus companheiros o seguinte: nós estamos hoje em um corpo limitado, em um corpo físico vulnerável. Nós sabemos que nossos corpos é penetrável por faca, por bala, uma porrada quebra os ossos, para você entender. Nem tanto, apesar de tudo isso, aquelas pessoas que têm uma certa vantagem sobre outra, está sempre usando essa vantagem para humilhar, para oprimir, para tirar vantagem financeira de uma forma desonesta. Então imagina se essa pessoa desonesta, mesmo no corpo glorificado, mesmo no corpo simples, recebesse o corpo glorificado. Já parou para pensar? Então, pare, reflita. Agora ele tem todo o poder. Então, o reino prometido de Jesus do outro lado jamais teria paz, porque lá teria homens corruptos, desonestos, que usaria toda a sua força, o seu poder, para alcançar os seus objetivos, sem se preocupar com os mais fracos. Porque, segundo a Bíblia, mesmo dentre os que herdarão a eternidade, terão níveis de glória diferentes. Você pode ler ali, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala sobre isso. Uma é a glória da lua, outra é a glória do sol, outra é a glória das estrelas, para falar que mesmo dentre os que herdam a salvação, vai ter níveis de glória diferente, compatível com o que produziu. E na parábola do semeador, e na parábola dos talentos, lá de Lucas 19, também fala isso. Aquele que pegou, que tinha o talento, multiplicou para 5, multiplicou para 10, receberá compatível. Então, uma pessoa que é desonesta com um corpo comum como o nosso, jamais alcançará a salvação, jamais terá um corpo glorificado, porque a ele traria confusão e problema em alto nível, porque agora o corpo dele estará com força esplêndida, gloriosa, semelhante ao dos anjos. Entende isso? Então, o tempo e o momento de se adquirir a salvação, de ser humilde, é agora, do lado de cá, tá ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se ainda não tinha clicado naquele sininho, clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo. E até o próximo vídeo.